Amigos e amigas, vamos a mais uma transmissão da liturgia da palavra, da leitura das Sagradas Escrituras, que eu transmito para vocês que me seguem. Vocês que seguem o endereço Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Estamos aqui no nosso endereço telemático, Paulo Roberto Maciel Maciel, onde você consegue chegar ao YouTube com mais de 10 mil vídeos. É @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, Instagram @Paulo Roberto Maciel 6 blog e facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 24 de janeiro de 2025, sexta-feira, dia de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja, dentro da segunda semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor neste dia é branca, conforme eu estou com a camisa aqui, representando, vou até tirar o lenço, porque a cor é branca, não é? Eu pensei que a cor era verde, porque estamos na semana comum, mas a cor é branca, ok? Por causa de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. É memória obrigatória, tá? Não é memória facultativa, não, é obrigatória. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13. Irmãos, agora possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte: dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque quero transmitir bem essa carta. Então, prosseguindo, dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais, no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque terei misericórdia das suas faltas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Olha, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 84, na Bíblia Vulgata, ou 85 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8 e 10, 11, 12, 13, 14, refrão 11a. A verdade e o amor se encontrarão. Repetamos. A verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. A verdade e o amor se encontrarão. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente,
e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. Repitamos: a verdade e o amor se encontrarão. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Marcos, terceiro, é o capítulo, versículos de 13 a 19. Aleluia, 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 aleluia. Em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade, e a nós ele entregou esta reconciliação. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. No Evangelho de hoje, segundo o livro Igreja em Oração, destaca-se, primeiro, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Subir ao monte é, na Bíblia, aproximar-se de Deus. Ali, Deus revela a sua vontade. Toda vocação é revelação e chamado divino, transmitido aos seres humanos pela pessoa, pela palavra e pelo desejo do coração de Jesus. Segundo, Jesus chama para ficar com ele e para enviar em missão. Os discípulos, ao aceitarem o chamado, entram na intimidade do Mestre. Após a adesão e o seguimento, o cristão é convocado a anunciar o Evangelho, a boa nova do reino, a todos. Além da adesão e da missão, que são elementos fundamentais para o seguimento de Jesus, formamos comunidade. Jesus nomeou os 12 para formar a comunidade com ele e entrar na dinâmica do caminho, que será delineado no decorrer do Evangelho. Por isso, a ação missionária realizada pela comunidade dos discípulos não nasce de suas capacidades e estratégias, mas da experiência profunda e íntima com Jesus. Agora vamos a uma reflexão que está no livro Dia a Dia com o Evangelho. Quanto mais reflexão, melhor para entendermos a palavra. Já em plena missão, Jesus observa o imenso volume de trabalho. Mais do que auxiliares imediatos, Jesus quer junto de si um grupo de 12 discípulos, aos quais dá nome de apóstolos e que, doravante, serão seus companheiros inseparáveis. Receberão os ensinamentos do Mestre em duas modalidades, teoria e prática. Por um lado, o Mestre abrirá para eles um horizonte novo, revelando-lhes que ele, Jesus, é o Filho amado do Pai, cujos planos veio realizar. Ao mesmo tempo, fincará os fundamentos do reino de Deus. Por outro lado, os apóstolos serão testemunhas oculares das boas obras com que Jesus beneficia o povo. Tudo o que estão aprendendo nessa nova escola, eles não guardarão para si, mas deverão comunicar aos outros no momento mesmo em que forem enviados. Para isso, Jesus lhes dá poder. E agora vamos aos santos do dia. Vamos saber dos santos que fazem parte
do dia 24 de janeiro. Santo do dia 24 de janeiro, memória obrigatória, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Faleceu em 1622. Nasceu no Castelo de Sales, na Saboia, no ano de 1567. Sendo bispo coadjutor de Annecy, foi nomeado bispo de Genebra, numa época de grande conturbação religiosa na Europa. Junto com sua discípula Santa Joana de Chantal, fundou a Ordem da Visitação. Pastor zeloso e exímio diretor de almas, ficou conhecido como santo da doçura e humildade. Escreveu vários livros, dos quais o mais famoso intitula-se Introdução à Vida Devota. Francisco de Sales era o filho primogênito de 13 irmãos. Nasceu no Castelo de Sales em 21 de agosto de 1567, segundo o texto do padre Evaldo César de Souza. Na juventude, Francisco mudou-se para Paris, onde fez estudos universitários. O menino estudou retórica, filosofia e teologia. Recebeu também lições de esgrima, dança e equitação. Mas, no fundo, sentia chamado para servir inteiramente a Deus. Acho que quando esse chamado é verdadeiro, a pessoa larga tudo, né? Por isso ele fez voto de castidade e se colocou sob a proteção da Virgem Maria. A pessoa larga tudo do mundo civil para ir a Deus, a ir à coisa espiritual. Aos 24 anos, Francisco de Sales voltou para junto da família e recusou a vida que seu pai havia planejado para ele. Queria ser padre. Com a ajuda de um tio sacerdote, o jovem conseguiu ocupar o posto de capelão da catedral da cidade. Durante os 5 primeiros anos de sua ordenação, o então padre Francisco se ocupou com a evangelização entre os protestantes. O nome do padre Francisco começava a emergir como grande confessor e diretor espiritual. Em 1599 foi nomeado bispo auxiliar de Genebra. Genebra é Suíça. Dom Francisco de Sales fundou escolas, ensinou o catecismo às crianças e adultos, dirigiu e conduziu à santidade grandes almas da nobreza. Todos queriam ouvir a palavra do bispo, que era convidado para pregar em toda parte. Francisco de Sales faleceu no dia 28 de dezembro de 1622 em Lyon, na França. Mais tarde, Dom Bosco, um admirador deste santo, deu o nome de Congregação Salesiana à obra que fundou para a educação de jovens. Santa do dia 24 de janeiro, Santa Bábila. É santo ou santa? Deixa eu ver aqui. É um santo. O nome parece feminino, mas é de um santo, é masculino. Santa do dia 24 de janeiro, São Bábila. Bispo e mártir, faleceu em 250. Foi morto em Antioquia da Síria, atual Turquia, durante a perseguição do imperador Décio. Ele morreu juntamente com 3 jovens, por ele instruídos na fé. Foram mártires de Cristo, gente, olha aí. Santo do dia 24 de janeiro, São Feliciano de Foligno, bispo. Faleceu no século III, foi um evangelizador da região da Úmbria, na Itália. Nessa região, inclusive, ele foi o primeiro bispo. Olha aí, na região de Úmbria. Santa do dia 24 de janeiro, Beata Paula Gambara Costa, viúva. Faleceu em 1515, terciária franciscana de Binaco, na Itália.
Suportou com paciência a violência de seu esposo, levando-o à conversão. Olha, é uma beata que está no segundo passo para a canonização. Só falta um passo, um grau. Só falta agora realmente a cerimônia de canonização pela Igreja Católica. Ela já foi serva e agora é beata. Mais uma beata do dia 24 de janeiro, Beata Maria Poussepan, virgem, faleceu em 1744, terciária dominicana, fundou o Instituto das Irmãs Dominicanas da Caridade da Apresentação de Nossa Senhora. Bem, se escreve Beata Maria Poussepan, mas como eu presumo que ela seja francesa, eu falei Poussepan. Beatos do dia 24 de janeiro, Beatos Vicente Levoniuk e 12 companheiros mártires faleceram em 1874. Leigos de Pratulin, na Polônia, foram fuzilados pelas tropas do czar da Rússia. E isto aconteceu porque eles se recusaram a romper com a Igreja Católica e sua fé em Cristo Jesus. Olha, mártires de Cristo. Beato, quase santo, de 24 de janeiro, Beato Timóteo Giacardo, presbítero, sinônimo de padre, sacerdote, faleceu em 1948. Foi um religioso da Pia Sociedade de São Paulo que formou muitos discípulos a fim de anunciar o Evangelho através dos meios de comunicação social. Beato Timóteo Giacardo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Atenção, sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Abba, papaizinho do céu. E é o Criador do universo, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Até o não de Deus é o melhor para nós. Deus sabe tirar do mal o bem. Então, se você acha que receber um não é ruim para você, não, Deus vai fazer que seja um bem para você. Acredite. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Nós teremos corpos com novas propriedades. Corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado, quando atravessou parede para falar com os apóstolos, logo após a ressurreição. Não precisou nem de abrir as portas, porque os apóstolos estavam temerosos lá dentro. Jesus entrou pela parede mesmo. Depois mudou a aparência para os discípulos de Emaús. Eles não o reconheceram. Madalena também não o reconheceu. Logo que Jesus ressuscitou na beira do túmulo, Madalena não o reconheceu. E Jesus desapareceu da frente dos discípulos de Emaús quando estava rezando na refeição. Puf, desapareceu. Andou sobre águas. Teremos corpos semelhantes a esse corpo de Jesus. Como os anjos de Deus. Mas para isso temos que crer em Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Temos o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Esse mistério que não nos cabe averiguar. Mistério da Santíssima Trindade, 3 pessoas numa só divindade, uma só substância, uma só essência, uma só natureza. Então, creia, Jesus é Deus. Muitos creem em Jesus como um sábio, um grande espírito. Não, não é só isso não.
é também isso, mas Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Creia nisso, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados diariamente, e quando passarmos dessa vida temporária pela terra, teremos a vida perene, por todos os séculos dos séculos, com a visão beatífica de Deus, junto a Maria Santíssima, junto a São José, São Paulo, São Pedro, São João, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, São João Paulo II, estaremos todos juntos na eternidade para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Facebook, para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Shalom é paz em hebraico. Shalom Adonai, a paz de meu Senhor Jesus.